Hoje tivemos batismos pela manhã, né? Por incrível que pareça, no domingo retrasado eu estava aqui pregando e de manhã tinha sido batismo também, né? E hoje, novamente, de manhã tivemos batismo. Foi um momento muito emocionante. É sempre interessante celebrar o batismo. Quando você batiza alguém, você vê a pessoa se desenvolver no relacionamento com Deus até culminar com o batismo. É sempre emocionante. Hoje não foi diferente, né? Então Deus tem sido muito bom com a gente, tem nos agraciado, e toda vez que acontece um batismo, toda vez que a gente celebra o batismo, é fruto de que o nosso trabalho ele não tem sido vão no Senhor, que as mensagens que a gente tem pregado, que o propósito pelo qual Deus tem nos chamado, que é pregar o Evangelho, tem se cumprido, porque Deus tem trabalhado na vida das pessoas, e pessoas têm sido transformadas, pessoas têm sido alcançadas. Isso daqui é por isso que a gente se regozija, né? Nos regozijamos e nos alegramos por isso, porque Deus tem feito grandes coisas por causa da sua palavra e Ele tem transformado várias e várias vidas. E outra coincidência de hoje é que eu vou pregar o mesmo texto de Mateus capítulo 16, peço que você abra, que é o mesmo texto que Humberto pregou pela manhã, mas obviamente nós daremos enfoques diferentes, né? Ele deu uma perspectiva diferente da que eu trarei nessa noite. Mateus capítulo 16, versículo de número 13, é por onde começaremos nossa leitura, até o versículo de número 17. Mateus 16, de 13 a 17. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga não achei. Mateus capítulo 16, verso 13, diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elia, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Amém? Hoje eu vou falar sobre quem é Jesus. Quem é Jesus? 2 pontos, íntimos e conhecidos. É o tema da nossa mensagem da noite. Na passagem que nós acabamos de ler, nós vemos claramente o diálogo de Jesus com os seus discípulos, e quando a gente olha de maneira um pouquinho mais atenta no texto, dá para perceber claramente que existia uma confusão a respeito da figura de Jesus. Existia uma confusão a respeito do conceito, da definição de quem era Jesus. Algumas pessoas estavam boquiabertas, estavam atônitas, estavam confusas no que diz respeito à definição exata da pessoa de Jesus. Então as pessoas diziam várias coisas a respeito deles. Outros pensavam que ele era João Batista, outros diziam que ele era Elias, outros diziam que era Jeremias, outros diziam que na verdade era um profeta qualquer. Então as pessoas não tinham noção exata a respeito da figura de Jesus. Então, por isso é que eles atribuíam, na verdade, vários nomes a respeito de Jesus, que tais nomes poderiam ser nomes de pessoas, de servos de Deus, que já foram homens valorosos e homens poderosos, usados por Deus no Antigo Testamento, como o caso de Elias, que foi um homem poderoso, homem de fogo, Inclusive ele foi levado por Deus por uma carruagem de fogo para o céu. São apenas 2 pessoas na história da Bíblia que foram para o céu sem poder experimentar a morte: Enoque e Elias. E Elias era um homem tão tremendo, que no ato do seu arrebatamento para o céu, a sua túnica, a sua capa, na medida que ela caiu para o chão, Eliseu a tomou e ele recebeu porção dobrada da unção de Elias. Coisa tremenda, coisa que a gente consegue encontrar na Bíblia, no Antigo Testamento, e, na verdade, Hebreus vai falar muito a respeito deles, porque eles eram homens de fé, e eles constam na nossa galeria de heróis de fé, heróis da fé.
Porque realmente eles fizeram coisas impressionantes, coisas inimagináveis. Então, quando as pessoas olhavam para Jesus, eles automaticamente associavam Jesus a essas figuras de profetas do Antigo Testamento, porque realmente essas pessoas do Antigo Testamento, elas haviam feito também coisas extraordinárias. E Jesus estava fazendo coisas extraordinárias. E Jesus estava fazendo milagres, Jesus estava fazendo coisas que eles ficavam boquiabertos. Então, por isso é que eles associavam facilmente a figura de Jesus a esses profetas, a esses personagens do Antigo Testamento. Mas, no mundo em que nós vivemos também, nós temos várias e várias definições a respeito de Jesus. Quando você sai pelo mundo afora perguntando para as pessoas, provavelmente se você fazer uma enquete, perguntar para as pessoas quem é Jesus, quem realmente Jesus é, você vai ouvir várias definições a respeito da pessoa de Jesus. Cada pessoa que você abordar, ele terá talvez um conceito interessante a respeito de Jesus. Algumas pessoas vão dizer que Jesus realmente foi um profeta de Deus, outros vão dizer que Jesus ele tinha uma mensagem bacana para as pessoas, outros vão dizer que Jesus era o cara, outros dirão que Jesus era a figura mais iluminada que já existiu aqui na face da terra, outros vão dizer que nem tanto ele foi uma figura tão iluminada, ele foi uma das iluminadas e alcançou então o caminho da iluminação. Alguns vão dizer que ele era o mestre da retidão, que ele apregoava alguns juízos morais. Outros dirão, então, que Jesus era uma figura revolucionária, afinal de contas, ele revolucionou o mundo com sua proposta de ensino moral. E se você vê, por exemplo, no Sermão do Monte, você consegue encontrar de maneira detalhada aí propostas de ensino moral que são muito, mas muito interessantes. Então, todas essas pessoas pelo mundo afora, eles têm um conceito, eles têm uma definição diferente a respeito da pessoa de Jesus. É porque eles olham para Jesus de maneira diferente pela maneira como nós olhamos a Jesus. Foi o que aconteceu com os discípulos, foi o que aconteceu com as pessoas que estavam convivendo, na verdade, com Jesus naquela época. Então, as pessoas elas tinham concepções diferentes a respeito de Jesus. Mas quando nós paramos para pensar, e a gente percebe através da leitura que nós fizemos, as pessoas lá fora tinham definições diferentes a respeito de Jesus, porque elas não tinham um convívio com Jesus, porque elas não andavam com Jesus, porque elas não comiam com Jesus, porque elas não viviam com Jesus. E como eles tinham uma percepção equivocada de Jesus, porque eles apreciavam Jesus através das obras que ele fazia, através dos objetivos que ele traçava. Então eles tinham uma definição equivocada a respeito da figura de Jesus, porque eles não caminhavam face a face com a figura de Jesus. Então eles não eram íntimos e nem eram conhecidos de Jesus. Então eles não eram íntimos e nem conhecidos de Jesus. Isso fazia com que a definição que eles tinham a respeito de Jesus fosse uma definição completamente diferente do que a definição, na verdade, que os seus discípulos tinham a respeito dele. Ao passo que as pessoas lá fora falavam que Jesus provavelmente seria um profeta, que Jesus provavelmente seria Elias, que Jesus provavelmente seria Jeremias, Pedro, ele disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso mostra que realmente Pedro sabia quem Jesus era. Isso mostra que Pedro sabia o que de fato Jesus era e qual era o propósito de Jesus. Tudo isso porque Pedro caminhava com Jesus, porque Pedro tinha um relacionamento com Jesus, porque Pedro era íntimo e era conhecido de Jesus. Isso muda completamente o prisma da nossa história. Isso muda completamente a maneira como nós enxergamos a figura de Jesus. Então, nossa definição de Jesus, ela varia de acordo com o relacionamento que nós temos com a pessoa de Jesus. Nosso know-how a respeito de Jesus, ele varia pela maneira como nós somos íntimos com Jesus. Porque na medida que nós vamos caminhando com Ele, na medida que nós vamos mergulhando nesse saber na pessoa de Jesus, nós vamos conhecendo de verdade quem Ele é. Nós teremos uma noção diferente a respeito da pessoa dele. Nós não saberemos simplesmente que ele é uma pessoa que opera milagres, que ele é uma pessoa que cura, que ele é uma pessoa
moralmente correta, que ele é o mestre da retidão, que ele é o mestre da moral, que ele foi a pessoa que alcançou a iluminação acima de tudo, mas nós saberemos que realmente ele é o Cristo, o Filho de Deus. E isso muda completamente a maneira pela qual nós vemos a história, isso muda completamente a maneira pela qual nós nos relacionamos com as pessoas, isso muda completamente o nosso modo de caminhar, inclusive no mundo em que nós estamos inseridos. É através do relacionamento e da intimidade que nós temos com a pessoa de Jesus. E isso molda a nossa concepção a respeito de quem Ele é, a respeito do que Ele faz e a respeito da proposta dEle sobre nossa própria vida. Então, quando a gente pergunta para as pessoas, quem é Jesus? A definição que essas pessoas fazem a respeito de Jesus tem a ver pela maneira como elas se relacionam com Jesus. Outros dizem simplesmente que Jesus é aquele que cura, porque as pessoas simplesmente necessitam de uma cura, necessitam de algo urgente, necessitam de algo sobrenatural. Outros dizem necessariamente que Jesus é aquele que faz milagre, porque as pessoas necessitam de milagre. Que Jesus é aquele que abre uma porta de emprego, porque as pessoas necessitam necessariamente de uma porta de emprego. Mas Jesus é muito mais do que isso, Jesus vai muito mais além do que essa concepção simplesmente utilitarista que nós fazemos de milagreiro, de abridor de porta, de ouvidor de oração, vai muito mais além. Quando a Bíblia fala que Ele é o Cristo e Ele é o Filho de Deus, está nos remetendo que Ele era antes do princípio de todas as coisas. Quando a Bíblia fala que Ele é o Filho de Deus, está dizendo que automaticamente Ele também é Deus. Ele é o Cristo, Filho de Deus, e Ele é o próprio Deus. Afinal de contas, Ele estava presente na criação e Ele criou todas as coisas, e todas as coisas que existem foram criadas por Ele. E sem Ele, nada do que se fez seria feito. Todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas por Ele. Porque Ele é antes de tudo, porque Ele é antes de toda a criação. Ele é a palavra de Deus. Por isso é que João vai falar que no princípio é aquele que é a palavra. E essa palavra estava com Deus e essa palavra era o próprio Deus. E isso só vai ser possível na medida que nós caminhamos com a figura de Jesus. Então essa definição passa a ser importante porque realmente demonstra o nosso grau de relacionamento e de intimidade com a pessoa de Jesus. Por isso é que quando você olha para as pessoas e pergunta para elas quem é Jesus, as pessoas têm dificuldade de responder quem realmente Jesus é. Até nós, como cristãos que frequentamos a igreja, que estamos constantemente aqui na igreja, temos dificuldade de conceituar quem Jesus é, porque nós não nos relacionamos com esse Jesus, porque nós não temos um relacionamento íntimo e nós não somos conhecidos por Ele. Porque se fôssemos íntimos e conhecidos dEle, nós saberíamos exatamente quem Ele é e o que Ele representa para nossas vidas. Então os discípulos, eles deram uma resposta diferente daquela que os fariseus deram, diferente daquela que os saduceus deram. Eles disseram que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, ele vai muito mais além e ele fala para Pedro que essa resposta não te seria dada se não fosse pelo meu Pai. Essa resposta não te seria dada se não fosse por divina revelação. Ou seja, Jesus está dizendo para Pedro que se ele teve essa confirmação de quem ele era de fato, é porque Deus havia falado com Pedro, é porque Deus havia revelado a Pedro a respeito da pessoa de Jesus. Então a noção de Jesus, a noção de quem é Jesus para nós, ela é dada pelo próprio Deus. É Deus que nos revela quem é Jesus. E Deus vai nos revelar quem é Jesus na maneira que nós nos relacionamos com Ele, na maneira que nós caminhamos com Ele, na medida que nós vamos entrando na intimidade com Ele. E Ele vai nos revelando quem é Jesus. Porque Jesus é o próprio Deus. Então, na medida que a gente se relaciona com Deus, nós estamos nos relacionando constantemente com Cristo. Nós estamos nos relacionando com Ele.
E na medida que nós vamos nos relacionando com Ele, Ele vai se tornar conhecido de nós. Mas infelizmente, nosso cristianismo ele é um cristianismo doentio. Por isso é que nossa definição de Jesus é uma definição doentia. Porque nós não temos tempo para nos relacionar com esse Jesus. Porque nós não somos conhecidos dele e nós não caminhamos na intimidade com ele. Porque nós não temos tempo absolutamente para nada. Nós não temos tempo para nos relacionar com Ele. Nós não temos tempo para falar com Ele. Nós não estamos dispostos a caminhar com Ele. Porque Ele exige que nós sejamos simplesmente seus. É isso que Ele quer da gente. Ele exige que o nosso coração se torne disponível para Ele. Mas nós não estamos disponíveis para esse relacionamento com Deus. Nós não estamos disponíveis para esse caminhar com Deus. Por isso é que nós não nos tornamos íntimos e nem nos tornamos conhecidos por Ele. E nós almejamos simplesmente um cristianismo fácil, superficial, que não exige de nós um sacrifício de conhecê-lo a cada dia nas nossas vidas. Por isso é que nós temos, na verdade, um conceito completamente equivocado de quem Ele é e do que Ele é para nossas vidas. E aí a coisa fica completamente difícil, fica complicada. Alguém arranja um lenço para mim, por favor, porque está difícil a coisa aqui. E isso muda completamente o prisma do nosso relacionamento. Obrigado. Você pode me dar mais? Obrigada, viu? Isso muda completamente. Então, quando a gente vê os cristãos de hoje, nós não sabemos a respeito de quem é o nosso Deus. Nós não sabemos a respeito do Deus que nós servimos, do Deus que nós adoramos, porque nós fazemos tudo na superficialidade. São poucas e poucas pessoas que estão disponíveis, que estão dispostas para lerem as Escrituras e para falarem com Deus. E a maneira que nós temos de conhecer quem é Jesus é caminhando com Ele, através das Escrituras Sagradas. Não tem outro meio, não tem outro mecanismo de nós conhecermos a Ele, a não ser por meio da palavra. A palavra nos mostra quem Deus é. A palavra nos revela quem Ele é. E a palavra fala a respeito do próprio Deus. O único jeito que nós temos de conhecê-lo é através da sua palavra. De manhã, eu estava em pé, lá no final da igreja, estávamos lendo a Bíblia, o Humberto havia pedido para fazermos a leitura da Bíblia, alguém falou, nossa, hoje a Bíblia está disponível, todo mundo tem a Bíblia, né? Exatamente, todo mundo tem a Bíblia, eu pensei na hora. Mas só que a Bíblia está tão disponível, mas que as pessoas, elas não conseguem realmente se relacionar com Deus através das Escrituras. Hoje nós temos a Bíblia no celular, hoje temos a Bíblia em todos os formatos digitais, temos a Bíblia do avô, da avó, do porteiro, do faxineiro, da cozinheira, temos todo tipo de Bíblia, mas nós não conseguimos nos relacionar com Deus através das Escrituras. E nesse sentido, nosso cristianismo ele se torna completamente defeituoso e nós não teremos base fundamentais para respondermos às pessoas quando elas nos questionarem a respeito da pessoa de Jesus. Por isso é que nosso conceito de Jesus é muito equivocado, porque realmente nós não conhecemos quem é esse Jesus. Porque nós estamos aqui com objetivos que são completamente equivocados. Tem pessoas que estão aqui, que vieram porque estão com uma dor de cabeça e querem ser curados. Jesus cura, Jesus cura. Tem pessoas que estão aqui, que vieram para receber uma oração porque estão precisando de emprego. Jesus vai abrir a porta, Jesus abre a porta de emprego. Tem pessoas que vieram aqui porque estão necessitando de orações de causas impossíveis. Elas podem se tornar possíveis, mas se realmente a nossa motivação a respeito de cultuarmos a Deus, de adorarmos a Deus, de buscarmos a Deus, é simplesmente utilitarista, nós estamos com uma motivação completamente equivocada. E nós não conhecemos quem é Jesus. E o nosso conceito a respeito dele é um conceito equivocado, é um conceito completamente utilitarista.
Quando Ele não curar mais, Ele deixa de ser Deus. Quando Ele não ouvir sua oração, Ele deixa de ser Deus. Quando Ele não te responder, Ele deixa de ser Deus. Por isso é que nós temos muitas pessoas completamente decepcionadas com Deus, porque têm conceitos a respeito de Deus que são completamente utilitaristas. Onde estava Deus quando eu perdi meu emprego? Onde estava Deus quando eu fiquei doente, quando eu tive câncer? Onde estava Deus quando fulano, quando cicrânio, quando um membro da minha família perdeu a vida? Onde estava Deus? Deus, Ele se torna simplesmente útil. Cristo, Ele se torna útil até o ponto em que as coisas estão correndo muito bem na nossa vida. Quando elas começam a degringolar, nosso conceito de Jesus, nosso conceito de Cristo, daquele que pode tudo, ele se torna um conceito completamente líquido. Ele já não faz sentido. Porque nós não conhecemos realmente quem é Cristo na sua essência. Porque Ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas que existem. Ele é o Todo-Poderoso. É através do nome dEle que nós temos a salvação. Porque Ele tem o nome que é sobre todos os nomes. Ele é simplesmente tudo o que nós necessitamos, independente do momento, independente da situação em que nós estivermos passando. Isso faz total diferença para você. Isso faz total diferença para mim. Essa é uma pergunta que eu preciso responder. É uma pergunta que todos nós precisamos responder. Quem você acha que Ele é? Quem você acha que Jesus é? É uma pergunta que todos nós precisamos responder. E como Pedro, todos nós deveríamos responder: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque isso demonstra intimidade. Porque isso demonstra conhecimento. E conhecimento profundo. Conhecimento profundo a respeito de quem Ele é e a respeito de quem realmente nós somos. Porque só reconhece que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que está sendo transformado, aquele que está sendo edificado, aquele que está vendo Ele transformando sua vida dia após dia, aquele que está caminhando com Ele todos os dias, porque Ele nos ensina que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou só, Ele tem estado conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E você só vai responder que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Deus encarnado, aquele que criou todas as coisas, aquele que detém o poder de fazer infinitamente mais, de fazer coisas completamente impossíveis, na medida que você caminha, na medida que você conhece Ele. Porque na medida que você vai conhecendo, Ele vai abrindo seus olhos e você vai percebendo realmente quem Ele é e o que Ele é para a sua vida. E não tem como nós conhecermos isso se nós não caminharmos com Ele. Pedro respondeu isso porque ele caminhava com Jesus. Pedro respondeu isso porque ele tinha intimidade com Jesus. Nos momentos mais tensos da vida de Jesus, quando ele ia para orar, Pedro estava lá, porque ele era íntimo e ele era conhecido do Mestre. Ele não fazia parte simplesmente do dia a dia de Jesus, dos milagres, das manifestações que Jesus fazia, das coisas tremendas que Jesus fazia. Pedro não estava simplesmente aí, não estava acompanhando essas coisas extraordinárias e espetaculosas que aconteciam com Jesus, mas ele estava até nos momentos em que ninguém estava vendo o que Jesus estava fazendo, nos momentos de orações no monte, Pedro estava com Jesus. Ele viu Jesus transfigurado. Ele viu Elias e Moisés. E ele falou: Mestre, que é isso? O Senhor não pode morrer. Eu vou contigo. Porque ele estava disposto a caminhar com Jesus até as últimas consequências. Diferente de nós, que só conhecemos um Cristo quando Ele faz simplesmente coisas boas para nossas vidas.
Nossa definição de Jesus ela é tão equivocada porque nós conhecemos simplesmente Ele de maneira superficial, não de maneira profunda. Porque na profundidade saberíamos que nós somos pecadores e que nós necessitamos constantemente da ação e da ajuda dEle nas nossas vidas. Por isso daríamos importância para a sua palavra, porque Ele é a palavra. Porque se soubéssemos que Ele é a palavra, saberíamos que toda vez que nós temos um encontro com a palavra, nós temos um encontro com Cristo, com o Filho de Deus, com o próprio Deus, com Deus encarnado, com Deus revelado na sua própria palavra. E a palavra que nos edifica, que nos fortalece, a palavra que nos leva para perto da presença dEle, que nos faz mergulhar de maneira profunda diante da presença dEle. E saberíamos de verdade quem Ele é. Porque nós estaríamos crescendo. E eu me lembro de um trecho do filme das Crônicas de Nárnia, O Príncipe Caspian. Não sei se alguém aqui já assistiu. Tem um trecho do filme em que Lucy vai ao encontro de Aslan. E na medida que ela vai ao encontro de Aslan, quando ela chega perto de Aslan, abraça e depois passa aquele momento, ela olha para Aslan com aquela euforia, ela diz: Aslan, como você cresceu? E Aslan fala para ela: não, Lucy, toda vez que você crescer, você vai perceber o quanto eu sou grande. Então não fui eu que cresci, você cresceu. Porque toda vez que você crescer, você perceberá o quanto eu sou grande. E é isso que acontece com a gente. Toda vez que a gente cresce, a gente percebe o quão Cristo é grande. Toda vez que a gente cresce, a gente percebe como Ele é importante para nós. Toda vez que a gente cresce, a gente percebe quem realmente Ele é para nós. Como Ele é grandioso, como Ele é glorioso, como Ele deve fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, como Ele nunca nos abandonou, como Ele tem estado sempre conosco, como Ele é a palavra mais suave que sussurra nos nossos ouvidos, nos dias mais tristes, nos dias mais perversos da nossa própria vida, quando não existe mais solução para as coisas, Ele sussurra nos nossos ouvidos quando Ele está presente todos os dias das nossas vidas. Quando a gente crescer, nós perceberemos que Ele nunca esteve ausente, mas Ele esteve sempre perto e nós não percebemos porque nossos ouvidos ou nossos olhos estavam completamente vedados para Ele. Questão de intimidade e de conhecer. Nós precisamos ser íntimos para sermos conhecidos por Ele. Por isso, conhecer Jesus é um privilégio para aqueles que são íntimos e chegados por Ele. Se você não se tornar uma pessoa íntima, você não será conhecido por Ele. Você não saberá que Ele é o Cristo. Você não saberá que Ele é Deus. Você não saberá que Ele é Filho de Deus. E conhecer é uma expressão que nós encontramos no Antigo Testamento que tem a ver com intimidade. Intimidade no sentido mais profundo da palavra. É a intimidade que um homem tem com uma mulher quando eles são casados. Então nós devemos conhecer a Jesus de tal maneira que nós não nos espantemos com a presença dEle. E Ele deve conhecer a nós de tal maneira que Ele saiba quem realmente nós somos. E isso é um processo. Nós vamos conhecendo a Ele a cada dia das nossas vidas. E nós vamos nos deleitar na Sua presença, nos deleitar no Seu amor e percebermos, na verdade, como é grande e como é simplesmente maravilhoso caminharmos com Jesus. Porque Ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele não é simplesmente uma mera reencarnação de um profeta. Ele não é isso. E Ele não é apenas mais um profeta. Ele não é simplesmente um modelo a ser seguido. Não é simplesmente um enviado de Deus para nos ensinar aquilo que nós devemos fazer ou pela maneira como nós podemos viver. Não é um espírito evoluído. Não é isso. Não é o que os homens dizem que Ele é. Mas é o que a Bíblia nos ensina a respeito dEle.
E você só vai saber a respeito dele quando você medita nas Escrituras, quando você caminha com ele através das Escrituras. Porque é o único jeito que nós temos de conhecer quem ele é. Porque toda tentativa que você tiver de explicar quem ele é fora das Escrituras, será simplesmente uma tentativa fracassada. Porque a única definição de quem é Jesus e do que ele é, ela está simplesmente nas Escrituras. Só a Bíblia pode nos falar de maneira exata, de maneira correta, quem Jesus é. Por isso é que quando a gente olha para as Escrituras, ele nos fala que ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio de todas as coisas e ele é o fim de todas as coisas. Ele é antes da criação. E quando a gente vai para Apocalipse, nós conseguimos contemplar a visão de João, vendo Jesus entronizado nos céus e os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro, aquele que era, aquele que é o Filho de Deus. É aquele que morreu, mas aquele que ressurgiu. Aquele que desceu aqui para nos resgatar, para nos livrar da maldição eterna, para nos resgatar da morte, a fim de vivermos uma eternidade com Ele. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Nele subsistem todas as coisas. Ele guia e sustenta o universo. Ele é o Todo-Poderoso. Não existem coisas impossíveis para Ele, porque para Deus nada, mas nada é absolutamente impossível, porque tudo para Ele é possível. Ele criou todas as coisas. Ele conhece os desejos dos nossos corações muito antes de nós emitirmos um pensamento. Ele sabe, porque o salmista nos ensina: Senhor, Tu sabes os meus pensamentos, Tu sabes o meu sentar e o meu levantar, Tu sabes o meu dormir e o meu acordar, ainda que antes que uma palavra saísse da minha boca, Tu sabes. E Agostinho ele vai falar que Deus é mais íntimo de mim do que eu de mim mesmo. Ou seja, existem inclusive pensamentos a nosso respeito, coisas a nosso respeito que nós não sabemos, mas que Deus sabe absolutamente tudo. Porque nada, mas absolutamente nada é oculto diante da presença desse Deus, que é Cristo. E isso só é possível quando nós nos relacionamos com Ele. Isso dá alívio, isso dá refrigério, porque nós saberemos que nos mais variados momentos da nossa vida, sabemos que Cristo está com a gente, porque Ele é o Filho de Deus. Ele sabe o que eu sinto, Ele sabe o que eu necessito, Ele sabe o que eu estou passando. Não existem sentimentos que nós possamos ter que são estranhos à pessoa de Deus, porque Deus em Cristo sofreu os mais perversos sentimentos do que nós possamos suportar. Por isso Ele se entregou naquela cruz em nosso lugar e em nosso favor, para que nós pudéssemos ser resgatados e tivermos vida. Isso só faz sentido quando nós conhecemos quem realmente Ele é. E quando você sabe quem realmente Ele é, você se joga na mão dEle, você se joga nos braços dEle, você descansa. E como salmista você dirá: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Porque Ele está aqui. E Ele está com a gente. Isso muda completamente nossa história. Isso muda nossa maneira de enxergar o mundo. Isso muda nossa maneira de fazer certos questionamentos que a gente faz. Porque Ele simplesmente é tudo. Tudo o que nós necessitamos, tudo o que nós almejamos. Porque Ele é o Cristo. Aquele que salva seu povo, aquele que redime seu povo, aquele que se entrega por amor ao seu povo, por amor à sua criatura que estava perdida, resgatando-a e trazendo-a de volta para junto da sua presença, para que reinemos na eternidade com Ele. Como Ele disse, aquilo que o olho não viu, que a mente não pensou e nem subiu ao coração do homem, é aquilo que Ele está preparando para todos aqueles que o amam. Existem coisas gloriosas e extraordinárias para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que atestam que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus. E nós precisamos saber a respeito de tudo isso.
E nós precisamos responder esse questionamento de Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Quem tu dizes que Cristo é? A sua pergunta, a sua resposta, ela é condicionada ao relacionamento que você tem com Ele. Ela é condicionada ao quanto você é íntimo e ao quanto você conhece a Ele. Porque só com intimidade e conhecimento da pessoa dele, você poderá responder que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Porque essa não é uma resposta que venha por sua própria natureza, por causa da sua capacidade racional, mas é uma revelação que vem de Deus. É Deus testificando no seu coração que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Tudo isso só por causa do relacionamento. Só é possível por meio da intimidade. Por isso precisamos buscar a cada dia mais a Jesus. Por isso precisamos buscar a cada dia mais a Deus por meio da sua palavra, por meio da oração. Por isso é que nós precisamos intensificar nossa espiritualidade. Porque se queremos a cada dia conhecê-lo, nós precisamos a cada dia buscá-lo. Porque nós viveremos na eternidade com Deus, mas nós não o conheceremos de maneira plena. Existem novidades e novidades a respeito de Deus. E nós vamos conhecendo todos os dias essas novidades na medida que nós vamos mergulhando na presença dEle. Porque Ele é como um oceano. E na medida que damos cada remo, cada nado, nós vamos descobrindo coisas maravilhosas e coisas gloriosas a respeito da sua presença. Mas a partir do momento que nós pararmos de nos relacionar com Ele, de pararmos de caminhar com Ele, nós não conseguiremos desfrutar das belezas, da grandeza e da glória que existe na pessoa de Deus, porque nosso conhecimento a respeito dele vai ser simplesmente estagnado, nós seremos atrofiados e nós não teremos novidade a respeito da pessoa dele. Mas Paulo fala que nós somos chamados para viver em novidade e de glória em glória, e isso só será possível quando nós o conhecermos através do seu Espírito em nossas vidas. Porque é o Espírito Santo que conhece a mente de Deus. Porque é o Espírito Santo que sonda os corações de Deus. E se esse Espírito habita em nós, Ele está aqui com a gente para fazer com que nós mergulhemos mais e mais na presença dEle, a fim de descobrirmos a cada dia a respeito da grandeza e da glória dEle. A respeito desse Cristo que morreu, mas ressuscitou. Que veio, mas virá outra vez. Que na primeira vinda foi como simplesmente um cordeiro, mas dessa vez Ele virá como um leão para esmagar todos aqueles que o negaram, que o rejeitaram. E dessa vez Ele virá como juiz para simplesmente julgar todos aqueles que o rejeitaram. Mas com o seu imenso amor que nos atrai para a sua presença, que quer se relacionar com a gente e que quer que simplesmente continuemos desfrutando da sua presença, do seu amor. Porque tudo isso, na verdade, é simplesmente insondável, é imensurável. E mas nada, como Paulo disse, poderá nos afastar da sua presença, do seu amor. Nada, mas absolutamente nada, porque Ele é simplesmente grandioso. E tudo isso depende do relacionamento que nós temos com Ele. Quem é Jesus para você? O que Ele é para você? O que Ele representa para a sua vida? Será que Ele é simplesmente um profeta? Será que para você Ele é o Elias, homem extraordinário que foi arrebatado no céu com uma carruagem de fogo? Será que Ele é simplesmente um espectro iluminado, uma figura que alcançou tamanho grau de iluminação? Será que Ele é o mestre da retidão? Quem é Jesus para você? Ele é um cara que traz energias positivas? Ele é alguém que te ensina simplesmente a viver com uma moral elevada? Quem é Jesus para você? Essa resposta define muito a respeito de você. Define muito a respeito do seu estado, do estado do seu coração. Porque a partir do momento que você reconhece que Ele é o Cristo, que Ele é Filho de Deus, isso mostra que Ele está trabalhando em você. E Ele continuará trabalhando em você. Porque Paulo diz, aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. E a partir daí, perceberemos a transformação que Ele vai fazendo na nossa vida. Porque dia após dia, nós o conheceremos do jeito que Ele é.
mas o conheceremos mesmo plenamente quando Ele vier, quando Ele se manifestar através da sua segunda vinda. Por isso, como Jesus fez essa pergunta para Pedro, e eu quero deixá-la para você também, para que você realmente analise quem é Jesus para você e o que Ele representa para você. Como diz no versículo 14, eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E ele responde, ele pergunta, e vocês, perguntou ele, quem dizem que eu sou? É a pergunta que eu quero deixar para vocês. E eu tenho certeza que a resposta não é comunitária, a resposta é individual, porque cada um de nós busca a Deus de uma maneira individual. E se você não tem buscado, eu te convido a fazer esse exercício. Busque, não se acomode, não se acovarde. Busque a Ele, porque é para isso que Ele veio aqui. É para isso que Ele morreu, para que nós tivéssemos vida. E você vai conhecer a respeito disso na medida que você for buscando, na medida que você for se relacionando com Ele. Por isso, quem é Jesus? A resposta correta é só para aqueles que são íntimos e para aqueles que são conhecidos por Ele. Se você é íntimo e conhecido por Ele, você dirá, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Quero convidar você para orar nesse momento. E para pensar a respeito de como tem sido o seu relacionamento com Deus. De como tem sido o seu relacionamento com esse Cristo. O quão você conhece essa figura de Jesus. O que Ele é para você. Que resposta você daria se Jesus, essa noite, perguntasse para você, o que tu dizes que eu sou? O que você realmente perguntaria? O que você realmente responderia? Então eu quero pedir nessa noite que você pense a respeito disso e que você fale com Deus a respeito disso. Pai, nós queremos nessa noite te louvar, te glorificar, porque Tua palavra nos ensina que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que não existe outro Deus igual, que não existe outro além do Senhor. Tu nos ensinas que Tu vieste aqui com o propósito de nos resgatar, de nos trazer de volta para a presença do Pai, para nos relacionarmos todos os dias com o Pai. Mas por causa dos nossos pecados, por causa das nossas crises, nós temos nos afastado cada vez mais da Tua presença, porque nós nos recorremos ao Senhor simplesmente por meras utilidades. Quando nós estamos ruins, quando nós estamos precisando de alguma coisa, é simplesmente nesse momento que nós nos utilizamos do Senhor, recorremos ao Senhor, como uma caixinha de promessa. Mas a Tua palavra nos ensina que Tu és Deus, Tu conheces todas as coisas, Tu criaste todas as coisas. Muito mais do que fazer algo por nós, Tu queres se relacionar com a gente. Porque na medida que vamos nos relacionando contigo, nós conheceremos de verdade quem Tu és. E nessa noite, Senhor, que a Tua palavra, ó Deus, seja como uma espada, falar nos nossos corações, nos tirando da nossa zona de conforto, nos incitando para um relacionamento profundo e transformador contigo. Que o Senhor remova todas as barreiras que nos afastam de Ti, tudo aquilo que que faz com que nós, ó Deus, deixemos de nos relacionar contigo e de considerar o Senhor como o Cristo, o Filho de Deus, que pode todas as coisas na nossa vida. E eu quero entregar a cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite, para que o Senhor visite o coração de cada um, para que o Senhor sonde o coração de cada um, e que Teu Espírito Santo, ó Deus, fale com cada um, e que Teu Espírito Santo nos leve a Te conhecermos de maneira profunda, porque a Tua palavra nos ensina que quando Ele viesse, Ele nos lembraria aquilo que Tu nos ensinastes, aquilo que Tu pregaste, aquilo que Tu falastes. Então que Ele nos convença do pecado, e que Ele nos ensina a respeito do Senhor, a respeito do Cristo que está sentado à direita do Seu trono, entronizado e glorificado. E a Ele nós queremos render todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Obrigado, Jesus.
É o que nós oramos em teu nome. Amém.